Salve galera, tudo bem? Hoje a gente vai ter um vídeo diferente, né? Uma dinâmica diferente. Eu tô aqui no Rio de Janeiro e eu aproveitei algumas atividades que a gente veio fazer no Rio de Janeiro para conversar com a galera de luta, de militância, para colocar algumas demandas. E uma das demandas que estão colocadas aqui para a classe trabalhadora e para a juventude do Rio de Janeiro é a questão da EBSER, né? Um nome difícil, um nome complicado. O que é a EBSER? Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que precariza os serviços de saúde e que piora os serviços de saúde nos hospitais universitários, né? Você já deve ter usado, por exemplo, um hospital universitário aí no seu estado. São instituições públicas importantíssimas para a saúde da classe trabalhadora. Vários procedimentos de saúde são só os hospitais universitários que realizam. E aqui no Rio de Janeiro, a UFRJ, que é uma das universidades mais importantes do Brasil e da América Latina, não aderiu à EBSER. Começaram agora uma movimentação para querer empurrar a EBSER da UFRJ. Para a gente debater isso, eu convidei a camarada Rayara Marques, que é estudante de enfermagem, coordenadora geral do DCE Mário Prata, que é o DCE da UFRJ, para a gente trocar essa ideia, debater, conversar, para explicar para a população, para a juventude e para a classe trabalhadora por que a UFRJ não deve aderir à EBSER, diferente do que disse o Haddad, viu? O Haddad soltou um áudiozinho aí por aí, um áudio horrível, péssimo, dizendo que a EBSER é bom, que a EBSER é maravilhosa e não sei o quê. Aí vamos começar. Camarada, para a classe trabalhadora que usa o hospital universitário da UFRJ, a EBSER vai melhorar ou vai piorar? A EBSER é boa ou a EBSER é ruim? A EBSER é muito ruim. Primeiro porque essa característica dela de ser de direito privado, ela é uma empresa pública, mas é de direito privado, faz com que a gente tenha a empresa servindo como uma empresa privada, como qualquer outra. E aí, no caso, o que a gente tem na empresa privada, né? Estabelecimento de metas, competitividade entre os profissionais. E isso faz com que a gente tenha um adoecimento da equipe que trabalha dentro do hospital universitário. Vamos ter assistência para a população, mas uma assistência mercadológica, pensando sim num lucro, numa rentabilidade para a empresa, apesar desse lucro voltar para a União, né? E aí, no caso, o atendimento para essa população, que majoritariamente são pessoas trabalhadoras, pessoas pobres, que têm acesso à saúde pública, faz com que seja um atendimento precarizado, né? Na época que eu era jovem, estava na UFPE, a gente fez uma luta contra a EBSER lá, e era dito que a EBSER abre a oportunidade da dupla porta, né? Isso nos hospitais universitários, ou seja, que a partir da EBSER a empresa pode separar alguns leitos do hospital universitário para planos de saúde, para o mercado privado. Isso é verdade? A EBSER abre essa dupla porta para o mercado privado no hospital universitário? Numa das cláusulas do contrato, e quando ela foi criada, né, na MP 520, no último governo do Lula, e sancionada como Lei 2.550 no governo da Dilma, tem essas possibilidades. Nunca aconteceu aqui no Rio, que a gente tem a EBSER aderida na UF, na Unirio, né? No Hospital Gafriguinle, na Unirio, e no Antônio Pedro, na UF. Nunca aconteceu, mas sim tem essa possibilidade. E acho que tem outra questão também, assim, né? Você é estudante de enfermagem. E aí o hospital universitário, ele é também um espaço de atendimento para a população, mas também de formação, né? Então a universidade, teoricamente, é formada pelo tripé ensino, pesquisa e extensão. Então a galera da saúde, da sua área, a galera que estuda medicina, fisioterapia, enfermagem, vai ter ali o hospital universitário como um espaço de escola de formação também. Quando é a EBSER que faz a gestão do hospital universitário, isso não atrapalha na formação dos profissionais, porque rompe esse tripé ensino, pesquisa e extensão para os futuros profissionais da saúde? Atrapalha muito. Primeiro que a gente pode ter, com essa lógica mercadológica da empresa, a gente pode ter os próprios estudantes servindo como mercadoria para a empresa. Uma espécie de mão de obra Sim. Sem salário. E outra coisa é que, se a empresa mercadológica ela pensa no lucro para continuar existindo, porque se ela não for rentável, com certeza ela deixaria de existir, a gente vai ter com que essas pesquisas, as extensões dentro do hospital, elas sejam extensões que sejam rentáveis para a empresa. Então, se forem extensões que sejam, sim, muito importantes para a população, não pensando só agora, mas também futuramente, na formação dos próprios estudantes, se ela não for rentável para a empresa, ela vai deixar de existir. Quando a gente fez a luta lá na UFPE contra a EBSER,
era muito dito, fez um terrorismo, né? Que, vocês estão contra os trabalhadores, vocês não querem que faça contratação e não sei o quê. E aí é muito comum desse jogo, né? Dizer que a gente tá contra os trabalhadores, que a gente não quer. Mas, na verdade, a IBSER piora as condições de trabalho, né? O que a gente defende para os trabalhadores do hospital universitário? A gente defende para esses trabalhadores que eles sejam contratados via RJU, que a gente tenha abertura de concursos públicos para esses trabalhadores dos hospitais universitários federais. No caso, a gente tem grandes problemáticas dentro da empresa e dentro dos hospitais universitários, por quê? Tendo 2 tipos de contrato, RJU e CLT, a gente começa a ter uma competitividade desses profissionais. Sim. Acontece muito no Hospital das Clínicas, por exemplo, da UFMG, que o COREN, Conselho Regional de Enfermagem, já notificou ao hospital que a sobrecarga da classe da enfermagem. A gente, quando um profissional está adoecido e ele é afastado com atestado médico, a gente não tem a reposição de uma outra pessoa nesse local, então a gente sobrecarrega as outras pessoas que ainda estão trabalhando. Quando uma pessoa entra em licença maternidade, a mesma coisa acontece. Recentemente, a gente teve uma carta aberta dos profissionais da IBSER na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em que eles são impedidos de colocar um atestado médico enquanto estão doentes. E se eles fizerem isso, eles são impedidos de servir plantões extras, por exemplo. Então é uma questão muito problemática. E acho que tem um elemento também, né, que a terceirização, que, por exemplo, a IBSER amplia o espaço para terceirização, para várias formas de contrato precário, ela piora as condições de trabalho, né? A gente tem várias pesquisas que mostram que trabalhadores terceirizados ganham, em média, 30% a 40% menos da mesma função do que um trabalhador, uma trabalhadora com concurso público. Então, piora as condições de trabalho, piora o salário, e a melhor coisa para a classe trabalhadora é ter o seu concurso, com bom plano de cargos e carreiras, com boas condições de trabalho, com emprego estável, garantido, que inclusive o trabalhador e a trabalhadora possa ter uma perspectiva de futuro naquele espaço, né? Não seja um negócio rotativo que entrou lá, foi demitido daqui a um ano e saiu. Aí dentro desse debate, trazendo sempre o exemplo da UFPE, do que a gente viveu lá, né? Quando a reitoria da UFPE quis botar a IBSER lá, não teve transparência, não teve debate, não foi apresentado os termos do contrato, a gente teve que fazer uma ocupação na reitoria, foi o maior quebra-pau, o reitor na época, o Anísio Brasileiro, a gente teve que empurrar a porta do conselho para entrar, porque queriam não deixar os estudantes participarem, né, e saber, ver o que estava acontecendo, opinar, participar enquanto comunidade acadêmica. Na época, inclusive, eu, militante da UJC, estava até próximo da porta, fui um dos que empurrou, aí o reitor teve um susto, até hoje ele não gosta de mim. Um beijo, Anísio. E aí, como é que está sendo aqui no UFRJ? Está sendo um processo transparente, a comunidade acadêmica está sendo chamada para debater, tudo às claras ou não? Como é que está sendo aqui? Então, desde que teve essa proposta no Consune de rediscussão de contrato com a IBSER, a gente sabe que a reitoria não tem sido transparente. Ela, em campanha, a reitoria atual, em campanha, prometeu a resolução dos extratos. Qual é o nome da reitora? Denise Pires. Em campanha, ela prometeu não pautar a IBSER, que ela resolveria a situação dos extraquadros, e época de pandemia, época de ensino remoto, que a gente tem o esvaziamento dos espaços universitários, ou seja, a comunidade acadêmica não estava nos seus espaços. Ela pautou isso no Consune que estava sendo remoto. E aí, o que aconteceu? Isso foi discutido às pressas no Conselho de Centro do Centro de Ciências da Saúde. Os estudantes não estavam presentes e passou para o Consune. Passando para o Consune, o próprio decano do CCS, que é um dos conselheiros, votou contra a fala da pasta de saúde do DCE Mário Prata, que é uma pasta importante para isso. A gente teve falas silenciadas desses estudantes dentro do Consune também. Então, desde antes da aprovação da rediscussão de contrato, tem sido atropelado completamente a nossa posição, né? Nosso posicionamento. Depois teve a aprovação completamente tratorada pela reitoria, a gente não sabe mais nada do que está acontecendo. A gente fundou o movimento barra IBSER na UFRJ na época que a gente estava tendo esse movimento contra a IBSER na época do Consune, né, que foi dezembro do ano passado. A gente fundou esse movimento e em abril desse ano a gente pediu uma reunião com a reitoria, que no caso quem foi o vice-reitor, o Fred, conversar com a gente e também o Leôncio, que é o diretor do complexo hospitalar atualmente. Eles falaram que tinham sido respondidos questionários que a IBSER mandou para a UFRJ
Só que a gente pediu acesso a esse questionário, as respostas, pelo menos, a gente não teve acesso. E depois disso, nada é contado a gente. A gente ainda tenta algum diálogo e tudo mais para saber o que está acontecendo, mas eles não falam. Então, acho que a primeira coisa, antes de tudo, Denise, reitora, Vossa Excelência Denise, tem que cumprir a promessa de campanha, né? Cumprir a promessa de campanha que ela se colocou como não defensora da EBSER, que não ia pautar a EBSER. E sempre que a gente faz esse debate, né? Sempre, vocês só criticam, mas só criticam, não propõem nada. E qual é a proposta do DCE, Mário Prata? Qual é a proposta do movimento estudantil? O que está defendendo? Massa, a gente é contra a EBSER. O que é que a gente propõe, então? Primeiro, uma coisa muito importante que a gente tem que fazer é continuar chamando os estudantes para entender o que de fato é a EBSER e por que a gente não aceita ela dentro do nosso complexo hospitalar. Outra coisa que é muito importante é a gente mostrar que a empresa ela não vai querer os 9 institutos que o complexo hospitalar tem, porque ela nunca teve gerência de algum complexo hospitalar tão grande assim. A gente já mostrou vários outros exemplos de má gestão da empresa em outros hospitais que ela já está inserida. E uma coisa que a gente precisa ter muito em mente é que a gente precisa de concursos públicos para os trabalhadores, que a gente precisa de um hospital universitário, que ele garanta a autonomia universitária da universidade, que a gente possa ter plena liberdade dentro do complexo hospitalar para poder pautar uma coisa que é importante para a população e que possa não ser rentável no momento. E a gente precisa sempre pautar a recomposição orçamentária da UFRJ para ela poder ter dinheiro para poder gerir o hospital, porque o problema dos hospitais universitários não é de gestão, e sim da falta de verbo que a gente tem, da falta de repasse de verbo que a gente tem, por conta do teto de gastos, por exemplo. Então a gente precisa lutar pela revogação do teto de gastos. Perfeito. Eu acho que a conclusão que a gente chega é que existe uma velha fórmula, né, que é precarizar para privatizar. Então a universidade pública no Brasil inteiro, e na UFRJ não é diferente, vive com um corte permanente de verbas desde o governo Dilma II, ali com Joaquim Levy, se aprofunda com o golpe, o Michel Temer, piora mais ainda com Bolsonaro, Paulo Guedes, tudo isso com teto de gastos. Aí uma situação precária por falta de verbas, diz que o problema é gestão, que não é eficiente e tal, e quer piorar os serviços para a classe trabalhadora. Aí para quem é do Rio de Janeiro, para quem está na UFRJ e está vendo esse vídeo e quiser saber mais, quiser acompanhar as mobilizações, quiser se informar mais, vai aonde? Pesquisa aonde? Ela pode, primeiro, a pessoa procurar o nosso Instagram da UJC, aujc.ufrj, entrar em contato com a gente para a gente poder massificar a importância da luta contra a EBSER. Também pode conversar com a gente no nosso Instagram do DCE, @DCEUFRJ. E pode responder aqui no comentário que a gente vai estar de olho para poder contatar essa pessoa, para a gente poder lutar por uma universidade que seja pública, que seja inclusiva, que seja popular e que sirva aos interesses nossos enquanto estudantes, também a classe trabalhadora. Perfeito. Então, você é do Rio de Janeiro, é da UFRJ, comenta aqui embaixo, quero saber mais, quero acompanhar, quero chegar junto, que a galera vai estar olhando os comentários, vai estar respondendo, vai estar entrando em contato. E vamos embora para a luta em defesa de uma universidade pública, gratuita, universal, de qualidade e popular. E saúde não é mercadoria, né? Saúde é um direito universal da classe trabalhadora. Em época de pandemia, todo mundo falou viva o SUS, né? Mas não tem SUS com privatização. Não tem SUS com precarização do trabalho dos profissionais da saúde. Então vamos defender o SUS de verdade, mantendo a EBSER fora da UFRJ.